ou alegrar algo ou alguém, encher-se a si mesmo de alegria e de contentamento. Ter prazer em algo e ficar feliz. Alegria não é uma opção. Muitas pessoas pensam que alegria é uma opção. E muitas vezes nos pegamos falando, eu vou tomar uma decisão de ser feliz. É a melhor decisão, de sermos felizes, porque Deus quer que sejamos felizes. Deus se alegra na nossa alegria. A alegria, ela não é uma opção, mas ela é um mandamento. Vem de Deus essa vontade para que nós venhamos nos encher de alegria. Não ser alegre é um pecado contra um mandamento de Deus. Se nós não nos enchermos de alegria, não termos uma vida de felicidade, nós estamos desobedecendo aquilo que Deus nos ordena para que nós venhamos nos tornar. No Salmo de número 68, versículo de número 3, diz assim: mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Mas se alegrem os justos, cantem a Deus, louvem a Deus, glorifiquem a Deus, busquem a Deus. E continua dizendo, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele, Pai de órfão, juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Veja o que diz a palavra, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Se alegrem os justos, porque Deus, Ele é Pai de órfãos, juiz de viúvas, e Ele liberta o que está oprimido, o que está preso, e Ele dá o desejo no coração do solitário, para que ele habite em família. Esse é o desejo de Deus. Deus, Ele busca para que venhamos ter uma vida de alegria. E no versículo de número 6 termina o seguinte: mas os rebeldes habitam em terra seca. Mas aqueles que se rebelam contra esse mandamento, aqueles que não buscam alegria, aqueles que não se alegram com a presença de Deus, aqueles que não se alegram com cânticos, esses começam a morar ou habitar em terras secas. O salmista Davi, quando ele cai em pecado e ele vai pedir perdão a Deus, ele fala algo muito interessante. Ele diz: enquanto eu me calei, enquanto eu estava dentro só com o meu pecado, não confessei, os meus ossos secaram. E eu tinha uma angústia, eu tinha uma tristeza de estio. Eu tinha uma tristeza de lugar árido, de lugar seco. Por isso a palavra do Senhor diz: mas os rebeldes habitam em terra seca. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos filipenses. Ele escreve aos seus discípulos como eles deveriam se portar, como eles deveriam buscar a Deus. E ele toca em assuntos que após 2000 anos ainda está nos incomodando. Ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo uma ansiedade? No versículo de número 6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Antes, buscai ao Senhor com oração, com súplica, com ação de graças.
Então, em tudo nós devemos dar graças a Deus. Ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo uma ansiedade? Por isso ele diz, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Por que nós vamos perder a alegria? Por coisa nenhuma. Nada merece nós irmos habitar em terra seca. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas. Converse com Deus, fale com Deus. Ore, faça a sua petição. Peça para que Deus venha intervir, para que Deus venha mudar. Nada pode trazer ao nosso coração angústia ou tristeza. Não estejais inquietos por coisa nenhuma. Confie em Deus, busque em Deus. Provérbios capítulo 17, abra a tua Bíblia em Provérbios 17, versículo 22. Diz assim, o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha que interessante que o escritor de Provérbios, ele nos traz. O coração alegre é como o bom. Se você tem alegria no coração, você busca alegria. E nós começamos essa mensagem dizendo que alegria não é uma opção, ela é um mandamento. É um mandamento de Deus. Nós temos que buscar alegria, ter prazer em ter alegria. Não estar inquieto por situação alguma, porque a alegria, ela vai trazer cura. O coração alegre é como bom remédio. A pessoa alegre, ela se cura de qualquer enfermidade. Ela traz para dentro de si cura para todos os seus males. Mas o espírito abatido seca até os ossos. Quando a pessoa ela começa a se permitir, se angustiar, se entristecer, ela vai cada dia mais secando, perdendo a alegria da vida, perdendo o prazer de viver. Mas o coração alegre é como bom remédio. Ele cura qualquer situação, ele cura qualquer mal que vier. Nós devemos ter a certeza que tudo passa, tudo muda. E confiar em Deus, confiar em Deus. O povo de Israel, eles são levados lá para a Babilônia, e muito interessante que quando eles voltam, o salmista escreve sobre a volta deles na Babilônia, e eles dizem, olha, quando estávamos lá na Babilônia, nos pediam para cantar, mas como vamos cantar? Não há alegria, não temos mais alegria, encostamos os nossos instrumentos e não temos mais alegria. Mas quando Neemias, ele busca voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, e estava junto com ele lá o Esdra, o escriba, e eles reúnem o povo, e Esdra vai trazer novamente as leis que tinham sido esquecidas. Um grande problema que nós vivemos é nos esquecer da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre nos ensina a viver com alegria. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em alegria. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela sempre nos direciona a buscar alegria. E Provérbios diz que alegria é um bom remédio, e que a falta de alegria seca até os ossos. E começamos a mensagem dizendo que alegria não é uma opção, é um mandamento de Deus.
E quando não buscamos, entramos na linha da rebeldia. Entramos em áreas de deserto. Então, quando Neemias volta para reconstruir, e o povo tinha se esquecido das leis, não conhecia mais, não tinha mais a Páscoa, não se lembravam de onde Deus já tinha tirado eles. Então Esdras, no livro de Neemias, capítulo 8, ele pega novamente, eles acham ali o livro que estava escondido, e ele reúne o povo na praça, ele sobe em um púlpito, e ele começa a ler a lei. E ele começa a falar sobre as leis do Senhor. Capítulo 8 de Neemias, no versículo 4, diz assim: E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita. Aí no versículo de número 5 diz assim: E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. No versículo 9 diz: E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, ensinavam ao povo e disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Sempre que nós ouvimos a palavra da lei, sempre que ouvimos a voz de Deus, sempre que lemos a Bíblia, nós sabemos que somos pecadores. Mas a palavra do Senhor, ela sempre nos traz boas novas, palavras de cura, palavras de libertação. E o povo começou a ouvir as leis. E começaram a entender por que eles ficaram tanto tempo escravos. Tanto tempo levado para a Babilônia, 70 anos. Eles começaram a entender que eles estavam distantes de Deus. E quando nós estamos distantes de Deus, vem a dor, vem a amargura, vem a sequidão, vem as perdas, e nós então desanimamos. E o povo então, ao ouvir a palavra da lei, o povo ao ouvir as leis de Deus, o povo começa a chorar, o povo começa a se lamentar. E os levitas, eles chamam o povo e dizem: olha, hoje não é dia de choro, e não é dia para vocês se lamentar, porque esse dia, ele foi consagrado ao Senhor. A importância, quando nós começamos a transmitir, porque estivemos em quarentena, eu me alegrei quando os levitas dessa igreja nos procuraram e falaram: pastor, nós sabemos que não pode ter muitas pessoas na igreja, mas nós queremos louvar. O Senhor permite nós irmos louvar? E eu sei a importância dos levitas, porque quando se louva a Deus, traz alegria ao nosso coração, traz a paz. A música, ela tem um sentimento de nos levar ao céu e trazer Deus para dentro de nós. Porque a palavra, muitas vezes, ela vem contra o nosso entendimento. E a palavra, ela é dura muitas vezes. Eu gostava de um pastor uma vez usou uma expressão que eu gostei muito, que quando se louva a Deus, quando se canta, é a mesma coisa que numa cirurgia está se aplicando primeiro anestesia. Porque a palavra de Deus, ela vem trazer a cura, ela vem fazer a limpeza. Então há uma preparação. E aqui os levitas preparam o povo: olha, hoje não é dia de chorar, hoje não é dia de se lamentar, porque este dia consagramos ao Senhor. Para ter um dia de alegria, nós temos que o quê?
consagrar ele a Deus. Se nós consagrarmos o nosso dia a Deus, nós não teremos tempo para lamentação e nem para choro. Nós vamos nos alegrar com tudo aquilo que Deus vai nos falar naquele dia. No versículo de número 10, ele diz: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções ao que nada tem preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós estamos alegres, nós alegramos os céus. Quando nós não entramos em murmuração, em lamentações, nós louvamos os céus, nós agradecemos aos céus. Então os levitas, o que eles fizeram? Fizeram o povo se calar. Versículo 11 diz: e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Por isso não vos entristeçais. Consagrar o dia. Ao levantar pela manhã, consagre aquele dia ao Senhor. Agradeça. Não entre já começando um dia reclamando, murmurando, se lamentando, reclamando do governo, reclamando do que está acontecendo. Não. Comece a louvar a Deus. E no versículo 12 diz assim: então todo o povo se foi a comer, a beber, enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Algo que nós precisamos sempre pedir: Senhor, me dá entendimento. Quando o ministro for ministrar a palavra, abra os meus ouvidos, abra o meu entendimento, para que eu possa compreender a palavra, para que eu possa compreender a tua palavra. Então, quando entende a palavra, que Deus não estava ali para condená-los, mas Deus estava ali para libertá-los. Quando a palavra é ministrada, Deus não está nos condenando, Deus está nos libertando. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa é a palavra de Jesus. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando entendemos a palavra de Deus, podemos nos alegrar. Nós não estaremos alegres por causa de uma situação, por causa de um entendimento. Temos que entender que palavra é semente. Quando a palavra de Deus vem, ela deve cair num bom terreno. Se ela cair num bom terreno, ela vai frutificar, ela vai gerar. Nós temos que ser esse bom terreno. Uma semente só germina enfrentando as 4 estações, né? Muitas vezes nós pensamos que as estações são ruins, mas é necessário. Se Deus fez 4 estações, é porque a árvore precisa, a natureza precisa das 4 estações, como nós precisamos também. Dias difíceis, dias mais fáceis. O dia difícil nos torna mais fortes. Sairemos dessa situação muito mais fortes do que adentramos. Essa tem sido a palavra. Nós vamos vencer, nós vamos sair dessa situação com mais sabedoria, com mais inteligência, vamos refazer muitas coisas, porque quando só estamos vivendo a coisa fácil, não pensamos em outra situação. Então as estações são necessárias. O frio é necessário, a primavera, o verão, o outono. Deus sabe e prepara cada estação. Momentos que nós temos de dificuldades não são momentos de tristeza. Em tudo devemos dar graças a Deus. Em tudo.
em qualquer situação. A situação está difícil, Deus está nos preparando para algo maior. Deus está conosco. Deus, Ele vai nos dar sabedoria. Deus vai nos dar capacidade. Deus vai nos dar entendimento. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos seus discípulos filipenses, ele está ensinando eles. E ele mesmo pede para que usassem ele como exemplo. O que também aprendeste, no versículo 9 do capítulo 4, diz assim: o que também aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Nós temos que tomar essa decisão. Os pais de família precisam ensinar seus filhos. Os nossos filhos estavam acostumados, essa geração estava acostumada a uma facilidade muito grande. Não estava dando valor a muitas coisas. Nós, que somos de uma geração anterior, sabemos as dificuldades que eram no Brasil. E hoje, o jovem não sabe tantas coisas, como se conquista. Estávamos perdendo muitas coisas. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Temos que aprender com essa situação. O que Deus está nos ensinando. O que Deus quer nos ensinar. O que Deus está nos mostrando com tudo isso. Então o apóstolo Paulo, ele diz: olha, nós temos muito a aprender, vocês têm muito a aprender. Olhem para mim. Por que Paulo podia falar isso? Porque o apóstolo Paulo, ele abraçou o evangelho. Abriu mão de muitas coisas. Esteve em cadeias. Foi açoitado várias vezes. Mas em nenhum momento nós vemos ele amaldiçoando a sua vida. Um dia chega um profeta e faz um ato profético, dizendo que quem fosse dono daquele cinto, né, iria para uma outra cidade, e naquela cidade iria ser preso. E Paulo tinha o propósito de ir a essa cidade e pregar o evangelho. Qualquer um poderia dizer: é melhor não ir, é melhor não fazer. Mas Paulo tinha tanta alegria em levar o evangelho que ele não se intimidou, mesmo sabendo que poderia ser preso, mesmo sabendo que na outra cidade ele seria preso. Então Paulo, ele tem todo o direito de dizer isso: olhe para mim, ouça de mim, veja como que eu tenho sido, como eu tenho levado, como eu tenho feito. Vocês nunca me viram amaldiçoando, vocês nunca me viram murmurando, vocês nunca me viram lamentando, mas sempre com alegria levando a palavra. No versículo de número 13 do capítulo 4, ele diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa palavra, ela fecha uma vida, sabe? Eu posso todas as coisas. Todas as coisas. Posso passar por momentos difíceis. Posso passar por perseguições. Eu posso todas as coisas. Por que eu posso? Porque Deus me fortalece. Eu estou com Deus. Deus está comigo. É Deus que me guarda. É Deus que me sustenta. Não tenho medo de nada. Não esteja ansioso por nada. Busque alegria. Alegria não é uma opção, é um mandamento. Devemos estar alegres. É obrigação do cristão levantar pela manhã, repreender a tristeza, repreender a angústia e se tornar alegre. E ser alegre. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o resultado. Eu falei de semente. Toda semente ela vai dar um fruto. A semente é a palavra. Mas o resultado, qual é o resultado? Se temos o Espírito de Deus, nós teremos um resultado. E qual é o resultado? Amor, gozo, que é alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o resultado. Que resultado nós estamos buscando? Se a palavra de Deus vem ao nosso coração, e ela vem como uma semente, e o Espírito de Deus está em nós, o que Deus espera de nós? Que fruto nós vamos dar? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é o resultado. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós estaremos em lugar deserto. Abra tua Bíblia em Salmos de número 100. Salmos de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com grande alegria. Sabe? Não podemos celebrar ao Senhor angustiados, tristes, amargurados. Na presença de Deus, a palavra diz que até a tristeza salta de alegria. Diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. No versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Chega-se ao Senhor com cântico. Não chegue diante do Senhor com lamentações, com tristeza. Não chegue diante do Senhor com amargura. Entra na presença do Senhor com alegria. A Bíblia diz que até para morrer precisa alegria. Bem-aventurado são os que agora morrem no Senhor. Bem-aventurado quer dizer alegre, feliz. Até para morrer precisamos estar alegre. Bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Até para morrer precisa alegria. Imagina para viver. Então, ouça a palavra de Deus e não permita tristeza no teu coração. Angústia, tristeza, não provém de Deus. Angústia, tristeza, tem muito mais a ver com rebeldia do que com alegria. A rebeldia é que nos leva à tristeza, não obedecer à voz de Deus, não ouvir a voz de Deus, não dar crédito à voz de Deus. Por isso, Esdra, ele sobe no púlpito, ele começa a ler, a falar as leis, e as leis nos trazem peso. As ordens de Deus nos traz peso, mas é para a nossa santificação, para a nossa libertação. Deus não quer que os seus filhos venham ser destruídos, venham entristecer. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Salmos 68, 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Veja que não há impedimento para Deus mudar situações. O órfão, a viúva, pai de órfão, juiz de viúva, faz o solitário viver em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Aqueles que se rebelam, aqueles que não dão crédito, aqueles que não ouvem a palavra de Deus, vão viver em terra seca. Quantos querem alegria nesta noite? Diga: alegria vem do Senhor. Se coloque de pé. Ministra ao teu coração. Alegria não é uma opção. Qualquer dia eu vou ser feliz.
É muito bonita essa palavra, né? Eu vou decidir ser feliz. Você tem obrigação de ser feliz. Se você crê em Deus, você tem por obrigação ser feliz. E como é que começa a ser feliz? Tirando a murmuração da nossa boca, as lamentações, aquilo que não provém de Deus. Cada dia que levantamos, consagra a Deus. Os levitas mandam o povo se calar. Olha, não é dia para chorar, não é dia para se lamentar, porque este dia foi consagrado ao Senhor. Consagra o teu dia. Consagra o teu dia. O que fará diferença? Consagrar o teu dia a Deus. Ao levantar pela manhã, agradeça a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é minha força. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é o meu escudo. Vai adiante de mim. Abre as portas. Me dá sabedoria, me dá inteligência. Tira a angústia do meu coração. Tira aquilo que não provém de ti. Tira os pensamentos contrários. Impeça que o inimigo continue ministrando na tua mente. Ouça a palavra de Deus. Ouça um cântico. Comece a consagrar o seu dia. Levante 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo. Tira a ansiedade. Apóstolo Paulo ensina dizendo: nada pode vos deixar inquietos. Nada. Não fiqueis inquietos por nada. Deus está no controle de todas as coisas. Toma posse dessa palavra. Fala com Deus. Esdras, ele sobe num púlpito e começa a falar para um povo que não tinha acesso ao livro. Não tinha acesso às leis. 70 anos em cativeiro. Se esqueceram da palavra de Deus. E quando ele começa a falar, eles entenderam por que tanta tristeza, por que tanta maldade na vida deles. Eles se afastaram de Deus. E eles agora estavam preocupados. Como vamos reverter essa situação? E os levitas, com uma ação excepcional, eles pedem para que o povo se cale. Porque não é dia de choro. Não é dia de lamentação. É dia de louvar a Deus. É dia ao Senhor. É dia de saber que Deus está com você. Não importa a situação. Qualquer situação, Deus está com você. Lembre-se das estações. Tem estações que são floridas. Tem estações que são calor. Mas existe o frio também. Existe a chuva. Existem momentos difíceis. Mas Deus sabe do que você precisa. Deus sabe até onde você suporta. Não vem sobre o homem nenhuma tentação que ele não possa resistir. Tudo que Deus permite na tua vida é porque Ele quer te fazer mais forte. E você pode resistir. Toma posse desta palavra. Deus está te fazendo mais forte. Ele está endurecendo as suas fibras. Ele está te enchendo de coragem. Ele está trazendo fé ao teu coração. Creia nessa palavra. Não declare derrotas. Não se lamente. Não viva ansioso. Mas saiba que Deus está te preparando para uma grande vitória. Em Deus somos mais do que vencedores. Você crê nessa palavra? Deus te abençoe nesta noite. Toma posse. Lembre-se, alegria não é uma opção, é um mandamento. Toma posse. Toma posse.
Toma posse da alegria. Alegria é uma unção. Receba a unção da alegria sobre a tua vida, em nome de Jesus.